que é ansiedade? Como lutar contra ela? Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda continuamos no nosso devocional com base no Salmo 38. Aqui no Salmo 38, Davi está pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia dele, que alivie o sofrimento de Davi. Davi está sendo punido pelo próprio Deus, como ele declara, mas ele pede, fala, Senhor, não me puna, mas não me esmigalhe, seria mais ou menos isso. E aí Davi começa a falar muitas coisas interessantes. Ele vai dizer que ele estava enfermo, ou seja, um problema físico, mas que esse problema físico teve sua origem no seu pecado. E eu falei sobre isso ontem. Eu disse, não devemos dizer que toda doença tem a ver com um pecado direto, porque assim, de maneira indireta, toda doença tem a ver com o pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, ninguém morreria, ninguém ficaria enfermo. Mas assim, por conta de um pecado direto, não podemos dizer que todas as pessoas que estão doentes por conta de um pecado direto. Como era o caso de Davi aqui, Davi diz claramente que está sofrendo, seu corpo está tendo um problema por conta de pecado. Com base nisso, o que a gente tem aqui no Salmo 38? A gente tem assim, uma questão espiritual estava desencadeando um problema físico. Porque muito se fala sobre ansiedade e tantas outras coisas, mas eles invertem. Eles dizem, o problema físico gerou um problema espiritual. O problema físico, a baixa de serotonina, gerou ansiedade e depressão. Não. Não que a gente não vamos ignorar o fato de que um corpo enfermo, e aqui nem estou concordando com a teoria do desequilíbrio químico, porque os próprios cientistas já descartaram agora em julho. Mas mesmo um corpo pode estar doente, e quando você está com um corpo fraco e debilitado, isso não pode ser uma tentação maior para ansiedade, não sei, mas para desânimo e tristeza? Com certeza, isso é inegável. Mas as pessoas invertem as coisas. O que a gente mais vê é isso, uma questão espiritual gerando um problema físico. Então vamos lá, por exemplo, Jesus no Getsemane, mas não era um problema espiritual, mas era uma questão espiritual, Jesus estava sendo tentado e aí ele suou sangue. Então isso acontece. Diante de um problema espiritual, uma tentação espiritual, uma questão espiritual, o nosso corpo também sente, porque nós somos alma e temos um corpo, e, obviamente, isso está tudo ligado. Então, outro exemplo, eu citei aqui. Minha filha quase morreu nos meus braços. No outro dia, eu fiquei 3 dias depois com uma dor aqui, assim, ó. Gente do céu. Outro exemplo. Eu fui pregar um dia num lugar terrível. O povo queria minha cabeça. E a tensão era tamanha que a minha boca secou. Eu quase relava assim, gente. A língua no céu na boca e não voltava. Assim, sem exagero, o negócio é assim absurdo. Nunca enfrentei um momento... Poucas vezes eu enfrentei, acho que um momento de tanta tensão assim. Mas eu não estava apavorado. Era uma tensão, obviamente, no meu corpo, mas eu estava confiante. Eu falei, poxa, Deus é comigo. Eu sei, Deus vai me dar graça aqui. Eu confio, apesar das minhas fraquezas e pecado. O Senhor vai me dar graça aqui, eu vou pregar o que eu tenho que pregar. Então, tá vendo? Quer ver um outro exemplo? Você vai fazer um exame, uma prova, aí tem aquele frio na barriga, ou um cantor. Enfim, algumas sensações são involuntárias, fazem parte, não são necessariamente pecaminosas. Nem todas, né? Algumas já podem indicar pecado, mas nem todas. Vamos pegar assim, ó, os 3 estágios do pecado. Primeiro, tentação. Segundo, desejo. E, por fim, pecado. Tentação, desejo e pecado. Eu sempre dou esse exemplo. Imagine que tivesse aqui um bolo Floresta Negra ou torta de limão, que eu amo. Minha mãe faz uma torta de limão deliciosa. Torta de limão. E fosse pecado comer torta de limão. Graças a Deus não é. Aleluia. Minha boca está enchendo d'água aqui. Concentrar. Vamos imaginar que fosse pecado comer torta de limão. Então, 3 estágios, lembra? Tentação, desejo, porque desejo é pecado, desejar algo que não é permitido é pecado, é não cobice, quebra o não cobiçarás. Então, tentação, desejo e pecado. Tem uma torta de limão aqui, é proibido comê-la. E aí, o que acontece? Eu estou diante dela, a minha boca chega até a salivar. Eu estou pecando? Não. Eu estou sendo tentado. Primeiro nível, tentação.
Segundo nível de tentação. Primeiro, tentação. Segundo, desejo, que é quando eu falo, não, eu quero essa torta. Eu quero, agora eu quero, a minha boca salivou e eu a desejo. Terceiro, você vai comer a torta e aí o pastor chega, não comeu a torta e pecou. Então tá vendo? Desejo. Aí você acabou não cometendo pecado mesmo, né? Mas o pecado seria, é claro que desejo já é pecaminoso, mas a gente está só separando aqui de maneira didática. Tentação, desejo, pecado. Tentação, a boca até salivou. Desejou comer. Terceiro pecado, comeu. Então, o mesmo se aplica em relação à ansiedade. Às vezes nós temos algumas reações em nosso corpo que são involuntárias, que a gente está sendo tentado. Isso não significa que isso é pecado. Não é. Então nós somos tentados à ansiedade, assim como somos em relação à ira. Em relação à ira acontece a mesma coisa. Passa um cara e fecha você. Você não pode ter alguma reação no seu corpo? Tem gente que muda até de cor. Tá vendo? Mas o fato de que aconteceu uma coisa no seu corpo não necessariamente significa que você pecou. Pode significar apenas que você está sendo tentado. Então, isso é muito importante falar para que a gente consiga, né, unir essas questões, né, como está acontecendo aqui com Davi. A questão espiritual e o corpo dele, né, foi uma questão espiritual que afetou o corpo. Para a gente entender, então, um pouco, a ansiedade é uma coisa da alma, mas o nosso corpo também lida com isso. Então, nunca neguei isso, nunca neguei. Então vamos lá, então umas sensações do corpo muitas vezes são apenas uma tentação. No caso de Davi aqui, tudo que ele estava sentindo no corpo não era tentação não, já era um resultado do pecado dele. Ele fala que ele está exausto no verso 5, veja, verso 5. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Verso 8, desculpa. Estou exausto e esgotado. Tá vendo? Ele estava sem ânimo. Obviamente, quando a pessoa está sem ânimo, muitas vezes ela flerta com a tristeza. Tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó, estou esgotado, acabou para mim. Fico a gemer, gemendo, ele estava gemendo, sofrendo. Tinha a ver com pecado. Então essa angústia profunda que ele estava vivendo tinha a ver com pecado. Sim, tem muita tristeza profunda, depressão, que tem a ver com pecado. Verso 10. Meu coração está agitado e me faltam forças. O que é um coração agitado? Ansioso, preocupado, com medo. Então, tá vendo? E aqui no caso dele, a ansiedade dele era pecado. Era pecado. Então, gente, o que eu e você precisamos saber é que nós seremos tentados. E essas tentações, muitas vezes, podem ser vistas, inclusive, no nosso corpo. Mas em Cristo Jesus é possível vencer. E se cairmos, o Senhor Jesus há de nos perdoar e vamos levantar e tentar novamente. Eu já fui ansioso várias vezes, vou lutar ainda muitas outras vezes contra isso, mas tenho certeza, quanto mais a minha fé estiver fortalecida, quanto mais o meu homem interior seja fortalecido, obviamente, mais força eu terei para vencer todos os pecados, inclusive a ansiedade. Então, sem sombra de dúvida, a ansiedade é uma questão espiritual que muitas vezes tem, sim, uma implicação no seu corpo, mas em Cristo Jesus é possível vencer. Devemos examinar a nós mesmos, como diz Paulo, mas à luz da Escritura, não à luz da psicologia, não à luz dos pensamentos deste mundo. E ver se há em nós algum caminho mau. Como Davi orou, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso, não querem. Preferem continuar com a vida desgraçada a ter que confessar pecado. É impressionante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, confessamos os nossos pecados, pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Renove as nossas forças, que a Tua graça seja conosco. Ó Pai, ilumina-nos para que possamos ver as nossas falhas, para que possamos ver os nossos pecados e possamos mudar. Ó Pai, enche-nos da Tua palavra. A Tua palavra é alimento para o nosso homem interior, que há de estar fortalecido contra as tentações. Pai, aquele que está me ouvindo hoje está lutando contra a ansiedade. Eu oro a Ti. Fortaleça-os, para que eles possam viver em paz, como o Senhor ordenou por meio do Teu apóstolo Paulo, que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, entretanto, devemos fazer conhecidas diante do Senhor as nossas orações. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Nós cremos nessa palavra, porque é a Tua palavra, ó Deus vivo e todo-poderoso. Nós oramos e eu oro por cada um de meus irmãos, que a paz do Senhor os envolva, que o Senhor possa fortalecê-los em mais este dia, em nome de Jesus. Então, gente, isso aqui faz parte, é um trechinho daquilo que eu vou falar de maneira muito mais detalhada no meu curso. A culpa é do meu corpo. Vai ser muito legal esse curso. A gente já está
perto de lançar. Deus abençoe, até o próximo vídeo.